Boa noite para todos. Gostaria de convidar a todos para o nosso estudo hoje na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 16, e nós faremos uma leitura do versículo 1 até o versículo 16. Mas vamos fazer da seguinte maneira. A partir do versículo 3, Paulo começa com várias saudações. Então, eu vou falar, saudar e digo o nome das pessoas e vocês completam. Fechado? A partir do 3, eu falo, saudai Priscila e Áquila, aí vocês completam. Até o final. Depois, no 5, tem outro saudai. E assim vai. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 16, de 1 a 16. Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia, para que a recebais no Senhor como convém aos santos e a ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos e de mim, inclusive. Saudai Priscila e Áquila. Pode? Continua? Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai meu querido Epêneto. Saudai Maria. Saudai Andrônico e Júnias. Saudai Amplíato. Saudai Urbano. Saudai Apeles. Saudai os da casa de Aristóbulo. Saudai meu parente Herodião. Saudai os da casa de Narciso. Saudai Trifena e Trifosa. Saudai a estimada Pérside. Saudai Rufo. Saudai Assíncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas e os irmãos que se reúnem com eles. Saudai Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, Olimpas, e todos os santos que se reúnem com eles. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Nós queremos destacar nessa noite o versículo de número 7, iniciando, né? Destacar esse versículo de número 7, onde Paulo saúda Andrônico e Júnias, dois nomes masculinos, parece que é um casal, mas não é não. Andrônico é um homem e Júnias também. E Andrônico e Júnias, ele diz que são meus parentes. E nós vamos trabalhar um pouquinho nessa afirmativa de Paulo, quando ele diz que Andrônico e Júnias são parentes dele. Parentes, geral, quando fala parentes, a gente pensa assim, primo, irmão, irmã, tio, tia, bem próximo, né? Nesse caso aqui, quando ele fala parente, é que é da mesma tribo. Eles são da mesma tribo. Eles são da tribo de Benjamim. Assim como ele fala também que ele tem outros parentes aí. Lá no versículo 11, ele tem um outro parente, Herodião. E no 21, ele tem dois outros parentes, Jasson e Sosípatro. São parentes deles também. Então, vamos ver como é que esse parentesco em relação à tribo de Benjamim. Características da tribo de Benjamim. A tribo de Benjamim tem alguns elementos, algumas figuras assim notáveis na Bíblia. Um dos notáveis da tribo de Benjamim é um juiz chamado Eude, está lá em Juízes 3,15. Eude era canhoto.
E Eude livrou o povo do domínio dos midianitas, sob o domínio de Eglon. Está lá em Juízes 3, midianitas não, moabitas. Juízes 3,15. Diz assim: então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes suscitou o libertador, Eude, homem canhoto, filho de Gera, benjamita. E esse Eude, ele matou esse rei de uma maneira muito, assim, complicada. Ele arrumou uma faca de 2 gumes, e ele conseguiu entrar na casa desse rei. Depois, quando ele estava saindo, ele voltou e falou assim: eu tenho uma coisa para contar para o senhor. Aí ele: então saiam todos, o rei falou. E aí, ele ficou sozinho com o rei, ele enfiou a faca, mas ele enfiou toda, até o cabo. Dá de se observar que não é uma pessoa muito tranquila, né? O Eude. E na tribo de Benjamim se destacava assim, quem era canhoto. Eles eram bons de guerra com a mão esquerda. E há uma descrição muito interessante, lá ainda em Juízes, no capítulo 20, quando um grupo de benjamitas comete lá uma ação totalmente errada em relação a uma mulher, e as outras tribos exigem que a tribo de Benjamim tome uma providência. E eles não vão tomar providência nenhuma, porque eles eram muito unidos. Eles estavam totalmente errados, diga-se de passagem. E aí, diz lá, em Juízes 20, no versículo 15, a partir do versículo 15, diz assim: e contaram-se naquele dia os filhos de Benjamim, vindos das cidades. Eram 26.000 homens que puxavam da espada, afora os moradores de Gibeá, de que se contavam 700 homens escolhidos. Entre todo este povo, havia 700 homens escolhidos, canhotos, os quais atiravam com uma funda uma pedra num cabelo, e não erravam. Quer dizer, eram bons de mira, né? Os benjamitas, o pessoal de Benjamim, eles eram bons guerreiros. E eles não fugiam da briga, não. Tanto que, para as outras tribos todas unidas vencerem esse grupo, elas tiveram que batalhar com eles, acho que 3 ou 4 vezes. Era uma batalha, eles ganhavam, outra batalha, eles ganhavam. Então, observa bem, são da tribo de Benjamim. Um outro elemento muito famoso da tribo de Benjamim, vocês conhecem bem, é Saul. Saul, filho de Quis, que foi escolhido para ser rei de Israel. Samuel ungiu a ele como rei, e no início ele era muito tímido, ele se escondeu atrás das malas, né? Não queria aparecer, mas depois ele conseguiu ganhar batalhas com muito mérito, mas depois aquilo subiu a cabeça dele, ele já começou a achar que ele era muito importante, já começou a agir como se fosse o sacerdote. Samuel ficou zangado com ele, Deus se magoou com ele, Deus então tira, né, dele o trono. E aí Samuel é convocado a ungir Davi como rei. E quando ele vê, não assim que ele já soubesse que Davi fosse rei, mas quando ele vê as vitórias de Davi, Davi vencendo Golias, as pessoas saudando Davi, ele fica zangado. E diz a Bíblia que um espírito mau se apossou dele, e ele se encheu de raiva. E dali para frente, Saul foi outra pessoa. A humildade acabou, a bondade acabou. Ele tentava acertar Davi com lança, cravar Davi na parede. Sangue da tribo de Benjamim. Então, a Bíblia diz que, se você puder a sua Bíblia lá em Gênesis, no capítulo de número 49, diz que Jacó, antes de morrer, abençoou os seus filhos. E ele abençoa Benjamim da seguinte maneira. Gênesis 49, 27. Quem achar pode ler. Benjamim é lobo que despedaça. Está escrito aí. A bênção de Jacó
para seus filhos. Um outro benjamita famoso na Bíblia é o apóstolo Paulo, que antes de se chamar Paulo, chamava-se Saulo. Saulo e Saul é a mesma coisa. Ele se chamava Saulo. E se você lembrar da vida de Paulo, você vai encontrá-lo lá em Atos 7. Deixa a sua Bíblia aberta em Atos 7. Toda essa conversa porque Paulo era da parentela, né, de Andróquino e Júnias, né, que a gente leu lá em Romanos 16. Atos 7, 58, diz assim, quem achar pode ler. O que diz Atos 7, 58? Alguém já achou? Pode ler o 59. O apedrejado era Estevão, porque era cristão e proclamava o evangelho de Jesus. Versículo 58 diz que as testemunhas deixavam as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, que consentia em toda aquela agressividade. Diz o versículo 1 do capítulo 8, que Saulo consentia na morte de Estevão. Se você ler Atos 8, nessa sequência, 2 e 3, diz assim, naquele dia, 2 e 3, não, vamos seguir do 1. E Saulo consentia na sua morte. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Ele era um fariseu, ele conhecia a lei de uma maneira maravilhosa, mas ele não só ele, outros também, admitiam o cristianismo, a palavra de Jesus, o evangelho, não. Mas não era só pegar e prender, ele consentia também na violência, de onde eu concluo que ele, por dentro, era uma pessoa violenta. Ele vinha da tribo de Benjamim. Eude, os benjamitas lá que... Depois vocês podem ler essa história, uma história triste, dos benjamitas que matam lá uma mulher. E a gente já viu Saul, e agora Saulo. Ele era um homem extremamente zeloso, e se a gente comparar Saulo com o Estado Islâmico hoje, ali, em nome da fé, em nome da crença, que morram. Não é assim? É ou não é? O Estado Islâmico hoje, só que agora tem outros recursos, né? Homem-bomba, fazem outras coisas. Mas ele consentia em apedrejamento, ele assolava as igrejas, ele prendia os cristãos. Em suma, ele tinha um temperamento extremamente agitado. E eu coloquei aqui que ele era um lobo em nome da lei. Né? Benjamim é lobo? Ele era um lobo em nome da lei. Ele era até a última fio do cabelo pela lei. Impressionante que depois escreve a carta aos Romanos, né? Como é que pode, né? Impressionante, né? Como é que a coisa muda. Muito bem. Então, esse Paulo, se a gente seguir essa leitura, que é para nós extremamente conhecida,
Diz lá em Atos 9, olha só, tudo dele era muito forte. Atos 9:1 diz que ele, respirando ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, ele foi ao sumo sacerdote, pediu cartas para as sinagogas de Damasco, para que, caso se achasse algum que era do caminho, levasse preso para Jerusalém. E aí a gente conhece a história. Quando ele ia pela estrada, a gente gosta de contar para as crianças a história, né? Aí ele viu uma grande luz, né? Ele cai do cavalo. E aí, diz versículo 4, ele ouve uma voz que diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele pergunta: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. E aí ele começa a receber ordens daquele a quem ele perseguia. Impressionante. É imediato. Ele passa a receber ordens de Jesus. Jesus diz para ele o quê? Levanta-te, entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Na mesma hora, ele vai passar a obedecer àqueles que antes ele perseguia. Uma ordem muito forte, né? Levanta e entra na cidade, e lá vai ter gente que vai dizer para você o que você vai fazer. Forte, né? Muito forte a ordem de Jesus. E ele obedece. E as pessoas ficaram atônitas, e diz que ele esteve 3 dias sem ver, e durante os quais ele nada comeu nem bebeu. Se você for lá, na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, de 3 a 8, Paulo faz a sua própria descrição. Filipenses 3, de 3 a 8. Ele diz assim: pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que quando ledes... Não, minha, estou lendo Efésios, desculpe, é Filipenses, li tudo errado. Filipenses 3, de 3 a 8. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. Ué? Bem que eu poderia confiar. Também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Então ele passa a dizer quem ele é. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, eu considerei perda por causa de Cristo. Então, tudo que ele achava que era o máximo, né? Ele ser um fariseu, ele ser um conhecedor da lei, ele cobrar essa lei de uma maneira absoluta. Depois que ele conhece a Cristo, isso não vale a pena. Não vale a pena. Aí vocês vão perguntar para mim, mas, Vanise, o que tem isso a ver com Romanos 16, de 1 a 16, que a gente leu lá no início? Então, vamos voltar. Romanos 16, de 1 a 16, nós vamos ficar primeiro no versículo 7. Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes, já sabemos que é porque são da tribo de Benjamim, companheiros de prisão, algum dia estiveram juntos presos por causa do Evangelho. Eles são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Eles se converteram antes de Paulo, da parentela dele, convertidos antes dele. Isso me ensina uma coisa interessante. A conversão de uma pessoa não depende dos seus parentes. Paulo foi convertido por quem? Jesus diretamente agiu na vida dele. E Jesus age diretamente na vida de cada um aqui. A nossa conversão, tudo bem que nós viemos à igreja, aprendemos, ouvimos.
outros, a mãe falou, o pai falou, a avó, alguém falou. Mas quem fez a guinada, não é ninguém que faz, não. É Deus que faz. Independe dos homens. Se dependesse de algum homem, acho que alguém nem ia falar do evangelho para Paulo, do jeito que ele era violento, do jeito que ele tinha poder. Alguém ia ter coragem de chegar perto dele? Alguém da parentela dele, que era convertido, ia ter coragem de dizer assim, não, meu irmão, você... Não ia. Não teria coragem de chegar perto dele. Ele foi convertido pela ação única e eficaz de Jesus, que foi direto a ele. A ponto dele lá em Romanos, eu gosto demais desse texto, lá em Romanos 1 ele diz, Paulo, servo de Jesus Cristo, olha lá, Romanos 1, diz assim, deixa eu abrir aqui rapidinho, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Oh, gente, como pode? Como pode? Só a ação de Jesus na vida de uma pessoa faz isso. Outra coisa, Paulo teve o seu temperamento totalmente transformado. Totalmente transformado. Quer ver uma coisa? Aí mesmo, em Romanos 16, no versículo 17, ele diz assim, rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes, afastai-vos deles. Porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Então, ele diz lá no versículo 20, e o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás, a graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. Quem vai esmagar a Satanás? Deus. Não é ele, com as ordens dele de pegar a carta, ir na igreja, mandar matar um, mandar pegar, prender. Não, não era ele. Não seria ele o que esmagaria a ação de Satanás. E a ação dos cristãos não era uma ação de Satanás. Mas ele achava que era. Ele achava que, como era oposto a tudo que ele aprendeu na lei, ele se achava, né, assim, forte. Logicamente que ele tinha respaldo para fazer todas essas coisas, mas ele pensava assim. E a cabeça dele foi totalmente transformada, graças a Deus. E outra coisa que eu vejo aqui, o temperamento dele foi tão transformado, que aqui nessa carta aos Romanos, nesse capítulo 16, quando ele manda as saudações, ele observa em cada pessoa uma característica boa. Você já parou para pensar em características boas das pessoas que estão na sua igreja? Já parou? Dá uma paradinha e pensa, olha que legal. Puxa, fulano, eu vou falar aqui de público, é uma pessoa que eu admiro muito, a Tereza, eu admiro muito a Tereza. Tereza, sua tia, né? Avó, desculpa, sua avó. Mãe de seu pai. Tereza, eu acho assim, estou falando aqui porque eu falo para ela. Eu acho ela uma pessoa tranquila, calma, sábia. Ela me passa, assim, a vida dela me passa uma clareza espiritual, né, da vida cristã, tão firme com a família. Eu admiro muito. Admiro muito. E há outras pessoas aqui que eu admiro também, só que agora não vai dar tempo de eu fazer uma saudação igual o Paulo aqui, saudar, mas é uma pessoa que eu admiro. Então, ele vai saudando e dizendo, olha, Priscila e Áquila, meus cooperadores, eles arriscaram a vida por mim, a igreja que se reúne na casa deles. Ele diz que Maria trabalhou muito por todos. Ele diz que Andrônico e Júnias, que são os parentes dele, são notáveis entre os apóstolos. Ele reconhece isso. Os apóstolos conheciam eles dois. E uma coisa que eu andei lendo, possivelmente, é uma teoria, eles dois tenham feito parte daqueles 70 que Jesus mandou. Alguns dizem que eles fizeram parte dos 70. Outros dizem que eles se converteram no Pentecostes. Mas aí não importa. Importa que eles conheceram a Cristo antes de Paulo. E Paulo reconhece neles uma atitude limpa e bonita diante dos apóstolos. Isso é muito legal, né? E Paulo reconhece. Uma outra coisa
Aí, se a gente for seguir os outros, ele diz que Ampliato é amigo dele, Urbano é cooperador em Cristo, e assim ele vai afora elogiando as pessoas, elogia o Rufo e a mãe dele, que é mãe para ele também, e assim sucessivamente. E aí, ainda sobre Paulo, pessoas convertidas devem depender de Deus. A gente vê isso em Paulo. Ele passa a depender de Deus. Se você ler as trajetórias dele naquelas viagens, né? Ele às vezes quer ir para cá e Deus manda ele para lá, e ele diz, não, mas eu ia para cá, e Deus, não, mas vai para lá. Ele passa a depender da ação de Deus, da vontade de Deus. Aprendi também com esse texto, com Andrônico e Júnias. Eu aprendi com eles o seguinte. Possivelmente, digamos assim, vamos fazer um paralelo com a gente aqui. Eles podiam pensar assim, gente, nossa, esse nosso parente é terrível. Esse aí nunca vai se converter. Um cara que aprova apedrejar o cristão, um cara que entra nas igrejas fazendo e acontecendo, esse algum dia vai se converter? Não é verdade? Podiam pensar assim. Isso é para a gente aprender. Continuemos orando pelos nossos. Continuemos orando pelas nossas famílias. Continuemos orando pelos nossos familiares, porque a vontade de Deus se efetua na hora que Deus quer. E, quando eles se encontraram na prisão, ficaram amigos. Não sei se já tinham se encontrado antes, mas não importa, se falaram. Outra coisa legal que eu vejo aqui é que o Evangelho, ele restaura relacionamentos familiares que estão quebrados. Possivelmente, eles, se conheciam, não se davam. Acho que por conta dessa coisa, de um ser cristão, o outro persegue, não se dá. Paulo se converte, o relacionamento totalmente restaurado, são juntos em Cristo para efetuar a obra. Também aprendo uma coisa, que apesar de todos eles virem da tribo de Benjamim, o Senhor quebrou um por um dentro da sua birra, da sua marra, da sua, digamos assim, da sua característica tribal. Essa característica tribal foi quebrada, em nome de Jesus. E agora são novas criaturas, todos eles são novas criaturas. Eu não sei se Andrônico e Júnior também eram, assim, como Paulo ali, enfáticos, mas a gente sabe que Paulo mudou. E vou contar para vocês uma história muito rápida. Outro dia peguei um Uber, e aí quando eu sentei, o motorista olhou assim e disse assim, estou muito feliz. Do nada ele falou isso. Não, amanhã vai fazer sol, né? Eu falei, estão dizendo que vai. Pois é, estou muito contente, porque amanhã eu vou ser batizado na cachoeira. E eu, o que é ser batizado na cachoeira, né? Eu não sei, né? Fiquei quietinha. Eu não posso comentar isso. Como é que eu vou comentar com uma pessoa? Eu não sei por que ele vai ser batizado na cachoeira, não é verdade? Existem N religiões que batizam na cachoeira, e eu fiquei quieta. Aí a conversa vai, a conversa vem, tal. Eu falei, uma frase que eu falei, ele falou assim, a senhora é evangélica, não é? Eu falei, sou. Eu também sou. O batismo na cachoeira, porque ele é recém-convertido e a igreja dele batiza na cachoeira. Então, ele resolveu me contar a história dele. Foi muito gozado que eu falei que era evangélica, ele quis me dar um folheto. Eu falei, olha, o senhor não me dá um folheto, não? Porque eu já sou convertida. É melhor o senhor guardar para dar para uma pessoa que não está convertida. Ele, pensando bem, a senhora tem razão. Mas aí ele resolveu me contar a vida dele. A senhora está vendo isso aqui? Um tiro que eu levei aqui. A senhora está vendo isso aqui? Um tiro que eu levei aqui. E ele levou não sei quantos tiros. Ele era um marginal. Ele era um marginal, mas daquele brabo. Então ele ia me contando. Aí eu quero com meus botões. Será que ele se converteu mesmo? Deus queira que ele tenha se convertido. Porque se ele não se converteu, ai de mim. Mas não, ele realmente era. E ele foi contando sobre a igreja dele, muito alegre. Você vê que aquela alegria do primeiro amor, né? Ele estava esfuziante de alegria. E aí ele falou assim, só Jesus que faz uma obra dessa, porque a senhora não sabe como é que eu era. Eu falei, graças a Deus, né? Graças a Deus. Então, a gente vê que o Senhor quebra a qualquer um. A qualquer um Deus quebra. Então, a gente não pode desistir
de orar pelas pessoas. E, finalmente, nós aprendemos com Andrônico e Júnias. Aqui diz que eles eram, versículo 7, que eles eram notáveis entre os apóstolos. E isso é uma coisa que eu considero incrível. O crente tem que ter boa fama, aonde quer que ele esteja. Ele tinha boa fama entre os apóstolos, e isso chegou aos ouvidos de Paulo. E Paulo devia ser uma pessoa criteriosa, e acatou, então eles tinham boa fama. Então eles eram notáveis porque eram pessoas que realizavam, que faziam, que trabalhavam, que amavam a Deus. E também gosta da descrição, gosta dessas saudações, porque nestas saudações que Paulo faz, ele demonstra um a um o tipo de trabalho que essas pessoas exerciam. Um recebe as pessoas na sua casa, o outro empresta a mãe, que a mãe é boa, o outro trabalha no Senhor, o outro está no Senhor. Ele diz que aqui que... diz aqui, esse muito interessante, versículo 5, Epêneto é primícias da Ásia para Cristo. Então, a gente vê que são pessoas que estão trabalhando para o Senhor. O convertido, uma pessoa crente, uma pessoa convertida, ela não fica sentada no banco. Ela tem que ter disposição para trabalhar. Sempre tem um trabalho para você fazer. Sempre tem. Pensa nisso. Dá uma olhadinha nisso aqui. Deus tem um trabalho para você na casa dele ou onde ele definir que seja. Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês essa noite. A alegria de poder encontrar aqui Andrônico e Júnias e outros parentes do apóstolo Paulo, que, juntamente com ele, na tribo de Benjamim, passaram a professar o nome de Jesus, numa tribo que a gente sabe, difícil. E a gente crê, e deve sair daqui crendo cada vez mais, que o Senhor tem poder para transformar corações. E não se esqueçam de uma coisa, domingo soltamos uns balõezinhos ali na porta, não foi? Uns balõezinhos subiram ali, com um folhetinho pendurado, não foi? Continue orando para que esses folhetos tenham caído em boa terra e que corações aceitem a Jesus e tenham suas vidas transformadas. Amém. Deus nos abençoe.